Fala, impressionadores, bora para mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te mostrar como trabalhar com formatação condicional de gráfico. Então você tem a opção de, por exemplo, apresentar os seus dados assim, então o faturamento de cada mês e a meta, ou você tem a opção de transformar eles nesse gráfico com formatação condicional para mostrar quando que está acima da meta, quando que está abaixo da meta, e é exatamente isso que eu quero te mostrar nessa aula. Para a gente começar, não esquece que aqui na descrição do vídeo vai ter o link do material para você conseguir fazer o download e praticar de graça aí na sua casa, e simbora pro vídeo. Bom, vamos lá, seguinte, eu tenho aqui na minha tabela, do meu arquivo de Power BI, duas tabelas principais aqui que vão ser a tabela de vendas, com o histórico de todas as vendas, e a tabela de metas aqui. Então, quanto que a gente esperava faturar aqui para cada um dos meses. Beleza, então, a partir disso eu já tenho duas fórmulas que eu já deixei criadas aqui pra gente, que é o faturamento total, que basicamente só está multiplicando a quantidade de produtos que eu vendi em cada venda, vezes o preço unitário de cada um dos produtos. E a outra fórmula de meta, que só está calculando ali o valor de cada meta. Show! Então, a melhor forma da gente apresentar isso vai ser num gráfico e aí em seguida eu vou te mostrar a formatação condicional. Então, eu criei uma página nova aqui, então se eu clicar no botãozinho de mais para criar a página nova, e eu quero, para a gente representar, por exemplo, nesse caso, o valor e a meta, para a gente representar duas informações que são diferentes, né? Então, faturamento real e a meta esperada, um gráfico interessante é o gráfico de coluna com linha, que aí você pode botar, por exemplo, o faturamento como sendo as colunas e a meta como sendo a linha para você conseguir mais ou menos visualizar se está acima, se está abaixo, assim por diante. Então, vou colocar aqui esse gráfico de coluna com linha e aí, no eixo X do gráfico, eu vou colocar as datas, né, os meses e assim por diante, para eu ver como é que foi o faturamento ao longo do tempo. Então, vou pegar aqui esse dado lá da tabela calendário, que vai ter aqui o mês e o ano, então o mês e o ano aqui dentro do eixo X. E no eixo Y da coluna eu vou colocar o faturamento. Então lá na minha tabela de medidas vou puxar a informação de faturamento. Só que quando eu pego a informação aqui de mês e ano, o que ele faz é basicamente criar essa hierarquia aqui, tá vendo? Ó, ano, trimestre, mês e dia. Só que eu não quero ver trimestre, eu não quero ver dia, então eu só quero o mês e o ano. Só que ele não está mostrando os meses, ele só está mostrando os anos, 2020, 2021. 2020, 21, 22 na verdade. Então, o que eu vou fazer para ele mostrar todos os anos e todos os meses, eu posso vir aqui, ó, nesse garfinho, que ele basicamente vai expandir, vai mostrar todos os meses e todos os anos. Ou seja, esse garfinho, ele basicamente vai me mostrar tudo que eu tenho no eixo X. Ele só estava mostrando o ano, agora está mostrando o mês também. E aí eu só vou dar uma formatada para ficar com uma cor melhorzinha esse gráfico. Então, eu vou vir aqui na parte de formatação, colunas, e vou trocar aqui para ficar com um azul escuro da vida. Beleza. Então, a gente já colocou a primeira informação, que seria o faturamento. Só que eu quero colocar também a meta. Então, eu tenho aqui o eixo Y da coluna, então os números da coluna, e eu tenho o eixo Y aqui das linhas para mostrar, por exemplo, a meta. Então, vou pegar aqui o total da meta de faturamento, jogar no eixo Y da linha, e agora eu tenho aqui a linha de faturamento, só que ela não está tão visível, porque eu estou azul com azul, não dá para ver muito, então vamos dar só uma melhorada aqui nesse cara. Então, vou vir aqui na parte de formatação e eu quero mexer exatamente nas linhas. Então, para mexer nas linhas, eu tenho aqui dentro desse gráfico a parte de formatação das colunas, a parte de formatação das linhas. Então, vou vir aqui nas linhas, vou trocar a cor da linha. Então, aqui a cor, vou colocar, por exemplo, sei lá, um vermelho da vida, que vai ficar um pouco mais chamativo, até porque é meta e tal. E o estilo da linha eu posso dar uma trocada para tracejado ou pontilhado, que aí vai ficar um pouquinho mais com essa cara de que não é exatamente a informação que eu preciso prestar atenção, mas é uma informação ali, digamos assim, entre aspas, fictícia ali, que seria o faturamento ideal e assim por diante. E aí agora, hoje em dia, o Power BI tem algumas formatações personalizadas a mais que a gente pode colocar. Então, por exemplo, se você quiser deixar o seu gráfico um pouquinho mais arredondado, ao invés de ficar pontudo desse jeito aqui também, enfim, você pode fazer todas essas formatações. Eu pessoalmente até prefiro. Então, por exemplo, você tem esse tipo de interpolação aqui, então você tem esse linear, você tem esse etapa, que ele vai ficar meio escadinho, você tem esse suave, que ele vai ficar mais arredondadinho. Então, você tem várias opções, você tem inclusive o tipo de suave, monótono, cardinalidade e tal. Vou deixar nesse monótono, cardinalidade, você pode deixar ele um pouco mais arredondado, um pouco mais quadradão, né? Um pouco mais pontudo, assim por diante, você que manda. Então, vou deixar aqui no 50% mesmo, que eu acho que já me agrada, inclusive acho que já dá para ter uma noção assim das informações.
Só que o nosso grande objetivo é, beleza, só que eu não consigo bater o olho nesses valores e identificar se eu bati a meta muitas vezes ou se eu fiquei abaixo da meta muitas vezes. Então o objetivo da formatação condicional é exatamente esse. Eu consegui bater o olho e falar, caraca, tiveram vários meses e eu consegui identificar quais são esses meses para saber exatamente quanto que a gente ficou acima da meta, quanto que a gente ficou abaixo da meta e assim por diante. Bom, então para criar essa formatação condicional, o que eu quero fazer? Eu quero que nos meses que eu fiquei acima da meta, a coluna vai ficar, por exemplo, ali de uma cor. Nos meses que eu fiquei abaixo da meta, a coluna vai ficar de outra cor, por exemplo, uma cor vermelha e assim por diante. Então eu vou vir aqui na parte de formatação e aqui eu vou procurar por essa opção de colunas e o que eu quero fazer é trocar a cor das colunas de acordo com uma regra específica, que no caso vai ser a formatação condicional, que eu tenho que clicar no Fzinho de X para fazer isso acontecer. Mas a gente não vai ter exatamente dentro da formatação condicional, a gente não vai ter exatamente uma regra para conseguir criar essa formatação de, putz, se o valor for maior do que a meta, vai ficar de uma cor, se o valor for menor do que a meta, vai ficar de outra cor. Então a gente não tem uma regra pronta para isso nas formatações condicionais do Power BI. Então o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer literalmente uma fórmula condicional. Então literalmente uma fórmula if, vou até abrir um bloquinho de notas aqui para gente. Então eu consigo literalmente criar uma fórmula para verificar se o faturamento for maior ou igual do que a meta, eu vou falar para ele pintar de verde, por exemplo. Se o faturamento for menor do que a meta, eu vou falar para ele pintar de vermelho. Tranquilo? Então, eu vou falar para ele pintar de verde nesse caso, eu vou falar para ele pintar de vermelho nesse outro caso. Eu vou te mostrar como que a gente faz para pedir para ele pintar de verde, como que a gente faz para pedir para ele pintar de vermelho. Então, a gente basicamente vai criar essa tal dessa fórmula que vai verificar, vai comparar o número de faturamento com o número da meta. E como que eu vou falar para ele que ele tem que pintar de verde? Como que eu vou falar para ele que ele tem que pintar de vermelho? Na verdade, o que essa fórmula vai me retornar? Essa fórmula vai me retornar no final a cor verde ou a cor vermelha. Mas como assim ela vai retornar a cor verde ou a cor vermelha? Na verdade, todas as cores elas têm um código. Então, por exemplo, se eu vier aqui nessa parte de formatação do gráfico, ó, vou pesquisar aqui pelas colunas, cor, e se eu clicar aqui nas cores, ó, em mais cores, tá vendo esse azul das colunas? Se eu clicar em mais cores, ele me diz exatamente qual é o código dessa cor azul. Então, vou até voltar ele no bloco de notas. Esse código aqui é o código hexadecimal, então o código hexadecimal daquela cor azul do dashboard. Então, isso aqui é o código da cor. Então, o que a fórmula vai me retornar no final é qual é o código da cor que eu quero pintar. E aí, se o faturamento estiver acima da meta, ou igual à meta, eu vou retornar para ele um código que represente a cor verde. Se o faturamento estiver menor do que a meta, quer dizer que está ruim, então eu vou retornar um código da cor vermelha. Beleza. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai precisar ter os códigos da cor verde, da cor vermelha que a gente vai querer. Bom, você tem algumas opções para ir atrás de cores aqui. A primeira opção delas é o site color-x.com. Color-x.com, que eu gosto muito para pesquisar cores. Você pode vir aqui em paletas, ó, paletas populares. E aí aqui dentro você vai ter várias opções de cores para você poder se inspirar. Então, putz, eu quero que, se o faturamento for positivo, eu quero pegar um desses verdes aqui. Pode ser também. Ou eu quero que se o faturamento for abaixo, eu quero pegar, sei lá, esse vermelho daqui. Como você faria para pegar uma cor específica daqui? Sei lá, imagina que eu queira pegar essa cor azul para se o faturamento for positivo. Você vai clicar aqui nessa paleta de cores, ele vai abrir a página dessa paleta e vai te dar o código de cada uma dessas cores. Então, esse azul mais escuro é esse código, esse um pouquinho menos escuro, esse código, menos escuro, esse código, depois cada um desses códigos aqui. Então, você poderia copiar esse código, por exemplo. Beleza? Show! Uma outra opção aqui que você tem, por exemplo, eu gostei desse azul aqui, eu quero manter esse azul. Então, eu já tenho até o código dele. Então, por exemplo, tem esse código do azul. Agora, eu só quero uma outra cor vermelha. E aí, até um detalhe interessante para você saber, tem um outro site que te ajuda a escolher cores, que na verdade ele não te ajuda nem a escolher a sua primeira cor. Ele te ajuda você já tendo uma cor pré-definida, ele te ajuda a escolher outras cores que combinem. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu queira
que o positivo seja esse azul. E aí você vai ter que escolher um vermelho ou alguma outra cor para ser o valor abaixo da meta. Só que chances são que se você pegar um vermelho aleatório, você vai pegar um vermelho que não combina, porque tem cores que combinam entre si, tem cores que não combinam entre si. Então, por exemplo, sei lá, esse verde aqui, por exemplo, ó, se eu pegar um verde muito claro, ele pode não ter nada a ver com esse outro azul daqui. Então, as coisas podem não combinar muito entre si. Então, deixa eu até dar uns Ctrl Zs aqui para voltar. Então, o que você pode fazer? Você pode, já tendo uma cor que você gostou, por exemplo, esse código aqui da cor azul, você pode vir nesse outro site, que é o mycolor.space, e você pode colar aqui dentro, ó, colei o código da cor que eu já tinha e cliquei no botão de gerar. A partir daí ele vai gerar outras cores que combinam com aquela cor que você tem. Então, por exemplo, ele tem aqui algumas variações, tem até um vermelhinho aqui e tem uns verdinhos aqui, inclusive, se você quiser pegar. Então, eu poderia vir aqui só pegar a cor vermelha. Então, essa aqui é a cor vermelha. Então, ó, esse aqui, código da cor vermelha. Mas quando eu estava olhando aqui na hora de montar essa aula, eu, inclusive, até curti, por exemplo, esse meio verde azulado da vida. Então, pensei, cara, acho que eu vou usar ele. Então, eu vou copiar esse código para ser o meu valor acima da meta. Então, esse aqui é o código da cor verde ou azul. Que aí sempre que eu falo que é verde a galera me sacaneia, sempre que eu falo que é azul a galera me sacaneia, então eu sempre falo verde azulado ou azul esverdeado, chame como quiser, mas enfim, tá aqui a cor. Beleza, o que eu vou fazer a partir daqui? Eu vou criar minha fórmula lá no Power BI. Então, lembrando, se o faturamento for acima da meta, eu vou retornar o código da cor verde. Se o faturamento for menor do que a meta, eu vou retornar o código da cor vermelho. Show! Então, vou voltar aqui no Power BI. Vou clicar aqui com o botão direito na minha tabela de medidas. Vou vir aqui em nova medida. E eu vou chamar essa fórmula, você pode chamar como quiser, eu vou chamar aqui de cor, por exemplo. E aí, eu vou colocar a fórmula C, né, a fórmula if. E aí, como é que vai funcionar a fórmula if? Basicamente, ele vai perguntar qual é a condição. A condição é se o faturamento total, que é uma medida que eu já tenho, se for maior do que a meta. Então, se o faturamento total for maior ou igual do que a meta de faturamento, o que eu quero que aconteça? Deixa eu até, logo depois do parênteses aqui, deixa eu pular uma linha com o atalho Shift Enter para ficar melhor de enxergar aqui. Então, se o faturamento total for menor ou igual do que a meta, vírgula, para ir para a próxima parte da fórmula, eu vou usar o atalho Shift Enter aqui para pular mais uma linha para ficar organizado. O que é esse resultado se verdadeiro? O resultado se verdadeiro é, se o faturamento total for maior ou igual do que o faturamento, do que a meta, desculpa, eu quero retornar o valor verde. Então, o que eu vou colocar? O código da cor verde. Então, vou selecionar o código aqui, incluindo o joguinho da velha, o hashtag, e eu vou colocar aqui dentro da fórmula. Só que o código, ele vai ser um texto que eu estou colocando aqui dentro da fórmula. E sempre que eu quero escrever textos dentro da fórmula, eu preciso colocar os textos entre aspas. Então, vou colocar entre aspas o código da cor verde. Show de bola. Vírgula. Caso contrário, ou seja, aqui é o valor se falso. Então, se o faturamento total não for maior ou igual do que a meta, ou seja, se o faturamento total for menor do que a meta, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele retorne a cor vermelha. Então, vou copiar o código aqui da cor vermelha, vou colocar entre aspas o código daquela cor e vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Eu até pulei uma linha usando o Shift Enter para fechar o parênteses, que é opcional, mas é mais questão de organização. Botar cada pedaço da fórmula numa linha, sempre usando o atalho Shift Enter para pular a linha. De novo, opcional, mas fica bem mais organizado. Beleza, dei o Enter aqui agora. Eles falam assim, alô, mas o gráfico continua igual. Sim, o gráfico continua igual, porque eu tenho a fórmula, mas eu preciso aplicar essa fórmula dentro da formatação do gráfico. Como que eu faço isso? Venho aqui dentro do gráfico, na parte de formatação, e o que eu quero mexer é a cor das colunas. Então, eu vou clicar aqui em colunas, e aqui dentro de cores, eu vou clicar aqui no botãozinho de formatação condicional. Então, eu vou clicar aqui em formatação condicional, e eu tenho várias formatações possíveis aqui. Então, eu tenho gradiente, então se o valor for maior, ele vai ficar mais azul escuro, se for menor, vai ficar mais azul claro e tal. Não é o que a gente quer. Tem a opção de regras, só que a opção de regras, ela vai basicamente de... ela não atenderia o que a gente quer, por exemplo, só para você saber. Então, a regra aqui é para você comparar com um valor específico. Então,
se o valor for maior do que 100 mil, vai ficar pintado de tal cor. Se for menor do que 100 mil, vai ficar pintado de outra cor. Ué, Elon, mas isso não serviria para meta? Acima de um valor verde, abaixo de um valor vermelho? Não, porque a meta não é um número fixo. Se fosse um número fixo, funcionaria, mas a meta é volátil de acordo com o mês. Beleza, então a gente precisaria das regras. Então a regra da formatação condicional vai ser de acordo com a fórmula que a gente criou. A fórmula que a gente criou, ela é um campo dentro das nossas tabelas. Então a fórmula cor, ela é um campo que eu tenho aqui dentro. Então o estilo aqui do meu gráfico vai ser de acordo com o valor de um campo que eu tenho, que é a fórmula chamada de cor. Então vira aqui, ó, em que campo devemos basear a formatação do gráfico? De acordo com a fórmula cor que está nessa tabela de medidas aqui. Fórmula cor. E essa fórmula, de novo, já me retorna o código da cor que eu quero que ele pinte no final. Então, se eu clicar no botão de OK, olha só como que já fica. Nesse caso aqui de janeiro, olha só, em janeiro eu tive um faturamento de 413 mil dólares, sendo que a meta era de 352. Estou acima da meta, tá verdinho. Fevereiro, 396 mil dólares de faturamento. Meta era 337. Eu estou passando o mouse aqui na linhazinha da meta, eu consigo ver. Então, acima da meta, tá verdinho. Aqui, por exemplo, em maio, a meta era 559, faturei 466. Estou abaixo da meta. Aqui, por exemplo, em dezembro de 2021, a meta era aqui 3,076 milhões, faturei 2,5, estou abaixo da meta, está vermelho. Então, olha só como fica muito mais intuitivo de você conseguir bater o olho, analisar. Primeiro, quais meses você ficou acima da meta e abaixo da meta, e mais ainda, você conseguir bater o olho e saber se foram muitos meses ou poucos meses abaixo da meta, você saber exatamente para onde direcionar as suas análises aqui dentro do Power BI. Então, uma ferramenta de formatação condicional que é muito boa para você deixar os seus gráficos, as suas análises, os seus dashboards ainda mais intuitivos aqui dentro dos seus relatórios. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de sentar o dedo aqui no like e você pode, lembrando, usar essa fórmula para criar cor em qualquer tipo de gráfico. Você basicamente vai fazer a condição que você quiser, a partir disso retornar o código daquela cor. Então, se você gostou dessa aula, não esquece de sentar o dedo aqui no like para me ajudar a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas, porque se essa aula te ajudou, chances são que elas podem ajudar mais gente. Você sabe, o YouTube distribui o conteúdo se ele tiver mais likes. Então senta o dedo no like, se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas aulas. E aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo o link de um mini curso gratuito para você aprender mais. Vou deixar o link de um mini curso gratuito de gráficos para você se desenvolver ainda mais no Power BI. Então espero que você tenha gostado. Baixe o mini curso gratuito que está aqui na descrição do vídeo e a gente se vê na próxima aula.